Vamos conversar com o cientista político e filósofo político, Dr. Átila Amaral. Dr. Átila Amaral, o Barroso foi naquele congresso da UNE para dizer que derrotamos o bolsonarismo, então realmente, e vai assumir agora a presidência do STF. O Supremo deve ser percebido como um agente político. Como é que ele pode julgar uma ação do Bolsonaro se... Você se lembra daquelas conversas dele em Nova York com a Tabata? Ele participou na Universidade Texana, também considerou um presidente. Isso é surreal. E outra coisa, eles aprovaram a possibilidade de escritório de parentes atuar em ação que eles estão no canto. Está liberado. Agora, o que é que eu estou dizendo? É que isso gera um ambiente em que, como há uma oposição muito firme a está a favor, aí as pessoas ficam à vontade para fazer o que querem e criam confusão. Doutor Átila, parece que já começa a haver alguma reação. O marco temporal afeta o setor mais dinâmico da economia, que é o agronegócio, de forma cabal. A legislação do aborto, a fundamentação de um dos votos lá, fala na necessidade de um reconhecimento social do feto, pelo amor de Deus. Inclusive, parece agora que a Igreja Católica, o secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Hoppers, esteve naquela audiência pública, onde esteve também o pastor Douglas Batista, da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Parece que está começando a haver uma reação a essa história do aborto. Ainda muito tímida. Isso aí era para estar em todas as missas. Em todas as missas era para ter um comunicado pesado. Isso já se fez até com a dívida, uma auditoria da dívida, um negócio altamente secular, que pode ser discutido no outro ano. As igrejas não podem ter puxado isso com força. Estão dormindo em berço esplêndido, viu? Tem a reação, mas podia ser 10 vezes maior. Mas o que a minha objeto de análise é dizer o seguinte, que esse contexto todo cria uma percepção de que você pode fazer o que você quer. Aí no plano nacional vai haver reação por causa do aborto e no marco temporal. Porque vai juntar grupos pró-vida com agronegócio, é um negócio que tende a ter uma força grande. E a outra coisa é internacional, certo? É isso que eu queria chamar a atenção em relação ao presidente. Porque é o seguinte, como é que o Lula faz? As pessoas não acompanham política diariamente, assim, sabendo o que está acontecendo. Em geral, assim, ouvindo 10 coisas e não ligam os pontos, entendeu? Então, o que é que acontece? Na minha leitura, é uma leitura que eu venho desenvolvendo aqui com vocês já há muito tempo. O objetivo do Lula é se associar a esse chamado projeto do sul global do mundo multipolar, que na prática é botar a China e a Índia para ser a força preponderante do mundo. Isso é a consequência prática, entendeu? Só que o Lula sabe que não pode fazer isso abertamente e confrontar tão abertamente os Estados Unidos, certo? Então ele faz um jogo duplo, dá um no carro, outro na ferradura, entendeu? Só que esse jogo, ele é perigoso, porque esse tipo de ação dele no Ocidente conta com uma certa compreensão. Compreensão que a política é assim mesmo, quando chega na véspera da eleição, você tem que dizer uma coisa totalmente diferente para se eleger. Existe essa noção. Embora ele tenha se queimado bastante com as posições, existe um certo nível ainda de tolerância. O problema que nós temos que ver é o seguinte, é que do lado de lá não é assim. Você entendeu? Ele está correndo o risco de se queimar lá. Porque esse charmezinho que ele faz para não ficar lá. Porque lá é o seguinte, ou você está de um lado ou você está do outro. Ou você está de um lado ou você está do outro. E aí eu entendo o político que ele tem que fazer uma certa concessão, mas tem certas coisas que são tipo aborto, guerra, aí é outro assunto, que é um assunto muito forte, que demanda uma postura clara. Isso representa um risco gravíssimo para ele, que ele não está percebendo. A crise de confiança no Ocidente, você resolve, depois você faz uma adesão radical, diz aí está tudo bem, aí todo mundo se esquece o que passou. Mas do outro lado, não. Se eles vão perceber como alguém está fazendo um jogo que pode favorecer a Ucrânia, aquela simples encontro dele com os Zelensky poderá trazer complicações para ele. E aí, entenda, agora nós estamos dependendo muito de exportações russas para manter
o diesel barato. Eles não vão continuar essa exportação. Eu não sei o que houve sobre a questão interna da regularização dele lá, para baratear lá para dentro, porque também eles precisam, embora as sanções não tenham afetado tanto quanto o Ocidente pensa ou queria, mas elas têm consequências lá. Então eles têm que manter a população lá também alegre e tal, porque senão pode haver uma crise lá. A Frente Parlamentar da Agricultura conseguiu reunir 376 parlamentares. Isso aí vai ter uma consequência? Vai. A primeira coisa que tinha que fazer, dar uma mensagem clara que não se aceita essas intervenções do judiciário sobre a formação temporal. E outra coisa que tem que ser pensado, congela essa reforma tributária. É uma reforma tributária, eu fico chocado, é como se eu dissesse, Erivan, é o seguinte, eu vou reter 35% do que você vai receber de retorno do imposto de renda, mas aí você vem conversar comigo, se você fundamentar bem, não, a minha mãe mora no Maranhão, eu tenho que ir lá. Eu não acredito que você, nem que você me ache um cara maravilhoso, você não ia achar isso bom. Porque quem determina é você. Se é o dinheiro, ou você dispõe do dinheiro ou não. Porque você está dependendo de mim agora. Então, claro, eu estou colocando de uma forma assim para as pessoas entenderem. Porque aí cria um conselho. Quando você cria um conselho no Brasil, 80% dos conselhos, 70%, são controlados pelo Estado. Quando elas não controlam, elas têm uma grande... porque elas são organizadas, não é culpa deles. Eles fizeram o papel deles. Resta aos outros fazer o seu papel, entendeu? Então, é uma coisa muito complicada. Esse conselho não está, no meu entendimento, lá na legislação, suficientemente esclarecido. É uma lógica de concentração de poder que não é o que a maioria da população quer. Eles conseguem, às vezes, passar a ideia que é a maioria, porque estão com a grande mídia. A mídia chama um outro especialista, porque os especialistas são bons, mas, por exemplo, se eu sou de um setor que a legislação lá favorece, geralmente eu vou pensar no meu setor, então eu vou dizer, estou uma maravilha. E pode, para alguns setores, estou uma maravilha, mas assim, a legislação ela tem que equilibrar os interesses do país como um todo, dos entes federais, municipais, do ente federal, dos entes estaduais, são entes jurídicos que têm interesses diferentes. Então você tem que equilibrar isso tudo. E do consumidor, do pagador de imposto, que às vezes das diversas atividades, é isso que está acontecendo.